Então, pessoal, vamos fazer alguns exemplos de estudo dos gases. Esses exemplos vão contemplar as três transformações, tá? Isométrica, isobárica e isotérmica. Então vamos iniciar agora. Lembrando que esses exemplos estão na apostila de vocês. Tá? O volume ocupado por certa massa de um gás varia com a temperatura absoluta de acordo com a tabela. Na letra A, nós temos que dizer que tipo de transformação o gás está sofrendo. Na letra B, construa um gráfico com os valores da tabela, colocando o volume em ordenadas, que é o eixo Y, e a temperatura absoluta nas abscissas, que é o eixo X. Então aqui a gente tem que verificar que nós temos aqui a variação do volume de acordo com a temperatura. O que a gente pode perceber? Quando a gente vai aumentando a temperatura, o volume aumenta também. Né? Isso vocês viram nas videoaulas e no material. Ok? Então, quando nós temos esse tipo de variação, o que a gente faz? A gente pega alguns valores da tabela e calcula a divisão entre volume e temperatura. Se esses valores forem o mesmo, então quem está constante é a pressão. O volume varia de acordo com a temperatura, mas a pressão continua a mesma. Então vamos fazer aqui esses cálculos. Então está aqui, ó. Nós vamos dividir volume pela temperatura, pegando aqui o primeiro valor. 1,0 dividido por 160. Fazendo essa divisão, nós temos o resultado de 0,006. Pegando esses valores aqui, 2,5 por 400, a gente obtém o mesmo resultado. Pegando os últimos valores aqui, 6,5 por 1040, obtemos o mesmo resultado. Então, como nós estamos vendo que a divisão entre o volume e a temperatura não varia, é constante, nós podemos dizer que essa transformação é uma pressão constante, uma transformação isobárica, correto? A letra B, simplesmente, a gente faz o gráfico. No eixo X, colocamos os valores da temperatura sempre em Kelvin, e nesse caso aqui, o volume está em metros cúbicos. O gráfico fica dessa maneira assim. Ok? Esse foi o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Então, pessoal, vamos aqui para o segundo exemplo. A pressão de gás ideal varia com a temperatura absoluta de acordo com a tabela. Então, a gente temos aqui a tabela da pressão em newtons por metro quadrado e da temperatura em Kelvin. Então, a gente pode reparar aqui, à medida que a temperatura diminui, a pressão também diminui. Por quê? Quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta, porque o choque das moléculas com as paredes do recipiente ficam mais intensas. Se eu diminuo a temperatura, essa agitação diminui e os choques também diminuem. Então a gente vê aqui que diminuindo a temperatura, a pressão também vem diminuindo. Para saber que tipo de transformação está ocorrendo nesse processo, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que dividir a pressão pela temperatura. E se esse valor for sempre constante, a gente pode determinar que tipo de transformação está ocorrendo. Para fazer isso, eu vou pegar aqui duas situações. Essa primeira aqui, onde eu vou dividir 10 a quinta por 480. E essa outra aqui, onde eu vou dividir 3,5 vezes 10 a terceira por 180. Ok? Então vamos seguir. Então está aqui. Peguei 10 a quinta dividido por 480, o resultado foi 208,3. Agora peguei 37,5 vezes 10 a terceira por 180, o resultado foi o mesmo. Com certeza, se eu pegar os outros valores, o resultado será sempre 208,3. Então, nesse caso aqui, a gente percebe
que a temperatura varia e varia a pressão. Então, quem não aparece aí é o volume. Então, essa transformação é uma transformação onde o volume é constante. É uma transformação isométrica ou isocórica. Ok? Na letra B, da mesma forma da questão anterior, a gente vai fazer um gráfico, só que agora a gente vai fazer da pressão no eixo Y em função da temperatura no eixo X. O gráfico vai ficar simplesmente dessa maneira. A gente pode ver aqui. Se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Se eu diminuo a temperatura, a pressão diminui, que é um gráfico característico da transformação isométrica ou isocórica. Terceiro exemplo. O gráfico representa uma transformação isotérmica de certa quantidade de gás ideal e 3 estados intermediários, A, B e C, da mesma massa gasosa. Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente quando o gás está no estado A e o volume correspondente quando o gás se encontra no estado C. Este aqui é o gráfico. A gente pode perceber aqui que no estado A a pressão vale 4, o volume vale 0,10. Quando eu diminuo a pressão, o que acontece com o volume? Ele aumenta. Diminuindo mais, ele aumenta mais ainda. Então aqui nós temos 3 estados. Para achar o que se pede, a pressão no ponto B e o volume no ponto C, o que nós temos que fazer? Nós pegamos o ponto A, primeiramente, e relacionamos com o ponto B. Como está dizendo que a transformação é isotérmica, eu só tenho que botar a equação quando a temperatura é constante. Que nós temos a pressão no ponto A vezes o volume no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B vezes o volume no ponto B. Para calcular a pressão no ponto B, eu vou relacionar o ponto A com esse ponto aqui. A pressão no ponto A vezes o volume no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B que nós queremos achar vezes o volume no ponto B que nós temos. Então, substituindo, pressão no ponto A igual a 4, volume no ponto A 0,10, que vai ser igual à pressão no ponto B, que nós não temos o valor, vezes o volume no ponto B, que será igual a 0,20. Então, nesse caso, nós temos que 4 vezes 0,10 igual a 4. Pressão no ponto B vezes volume no ponto B. Passando 0,20 dividindo para o outro lado, o que resulta? Nós temos que a pressão no ponto B vai ser igual a 0,40 dividido por 0,20. Nesse caso, o resultado é 2 atm. Para calcular o volume no ponto C, agora tanto faz você pegar o ponto A ou o ponto B, porque você já tem todos os valores aqui. Eu vou continuar pegando o ponto A, porque nós já fizemos o cálculo, então, para simplificar as coisas. Correto? Então, a equação fica. Pressão no ponto A, que nós sabemos, volume no ponto A vai ser igual à pressão no ponto C, que nós temos, vale 1 atm, e o volume no ponto C, que nós queremos calcular. Substituindo os valores, nós teremos, lembre-se, pressão no ponto A é 4, volume 0,10, multiplicando fica 0,40. Pressão no ponto C igual a 1, e o volume no ponto C nós queremos encontrar. Certo? Pegamos o 1, jogamos para o outro lado, o volume do ponto C vai ser igual a 0,40 dividido por 1, que vai ser igual a 0,40 metros cúbicos. Então, pessoal, esses foram os exemplos, ok? Então, vocês têm que rever eles e tentar fazer os exercícios propostos, tá bom? Valeu!